Quero falar com vocês hoje, quero que vocês reflitam comigo que o universo funciona a nosso favor quando nos sentimos pertencente a algo que nós queremos. Por quê? Porque o nosso coração é totalmente emocional. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Então, eu quero ser rica, eu quero ser próspera. E aí eu não tenho dinheiro para ir naquele restaurante mais chique, mais incrível que eu gostaria de ir. Mas aí eu vou lá, eu junto esse dinheiro, eu dou um jeito de ir nesse restaurante. Chego nesse restaurante, coloco a melhor roupa que eu tenho e entro nesse restaurante. Quando eu estou nesse restaurante, eu estou sentindo, eu me sinto parte dele. Eu olho tudo aquilo que eu sonhei, que eu queria estar ali, e eu me sinto pertencente àquele lugar. Eu faço parte desse lugar. Eu tenho uma emoção. Nossa, que restaurante incrível, que lugar incrível. Como é maravilhoso estar aqui. E eu me sinto pertencente a esse lugar. O universo tende a me dar mais experiências como aquela. Não importa se eu só tenho dinheiro para ir nesse restaurante a cada 3 meses. Eu preciso ir trazendo para minha vida a sensação de como é estar naquele lugar. Vou dar um outro exemplo para você. Eu sonho em ter um marido, um relacionamento, mas eu não tenho esse marido. Como é que eu vou me sentir pertencente a esse mundo de ter um marido, de estar casada, se eu só trabalho, se eu estou o tempo todo focada no trabalho? Mesmo que eu não tenha esse marido, eu posso criar, para o meu cérebro acreditar nisso, sensações e uma rotina de que eu tenho esse marido. Então vou dar um exemplo, uma mãe que tem 2 filhos. Ela pode chamar, preparar a mesa, o jantar às 7 horas e trazer os filhos para jantar. Ela vai se sentir naquele momento em família. Ela pode imaginar que tem um homem ali com ela, o marido dela. E aí o que as pessoas muitas vezes fazem? Nem comem junto em família. Entende? Não se sentem pertencendo a uma família. Cada um come alguma coisa no seu ambiente ou na frente do computador. Criar um ambiente familiar. Criar um ambiente que dê espaço, que dê lugar para um homem chegar. Então a mãe vai lá e dorme com os 2 filhos na cama. Por quê? Porque isso preenche um vazio. Não, coloca os filhos para dormir no seu quarto. Deixa a sua cama vazia, deixa a sua cama com espaço para esse homem chegar. Se sinta, mostra para o universo que você pertence a esse ambiente que você quer. Por exemplo, toda vez que eu fiz uma viagem, que é um dos meus pedidos ao universo, era que eu viajasse bastante, porque eu amo isso. E eu queria mais disso e mais disso. E toda vez que eu viajo, eu conheço um lugar novo, eu me sinto pertencente a esse lugar. A essa experiência de viajar e de conhecer o mundo. Eu me sinto cada vez mais conectada, cada vez mais experienciando isso. Eu me sinto feliz realmente em fazer isso. E o universo compreende que eu pertenço a essa experiência, que essa experiência pertence, ela faz parte de mim, porque eu sinto ela. Entende? Agora você pode pensar assim, imagina uma pessoa que diz assim, eu quero ser próspera, eu quero ser rica. E ela passa por um restaurante de milionário, um restaurante que ela quer conhecer, e ela fala assim, que absurdo o preço desse restaurante. Eu não preciso vir num restaurante desse. Qual é a mensagem que ela está passando? Eu não pertenço a isso. Eu não pertenço a esse lugar. E aí o universo entende que você realmente não pertence. Você entende que é tudo aquilo que você sente, pensa. Você está cocriando cada vez mais da sua realidade. Quando você se sente pertencendo a algo, por exemplo, eu vivo numa ilha hoje chamada Sambarte. Essa ilha é uma ilha de milionários. E eu poderia não ser uma milionária como eles.
né? Mas quando eu cheguei aqui, eu caminhava na rua e eu me sentia como eles. Eu estava pertencendo a esse lugar. Eu estava me sentindo, eu sou como eles, eu sou eles. Entende? Eu pertenço a esse mundo deles. E isso ia me ajudando a entender que eu faço parte disso. Agora, eu poderia estar nessa ilha e eu poderia estar dizendo assim: nossa, esses ricos são pessoas horríveis. Olha isso aqui é um exagero. Nossa, isso aqui é muito caro. Eu poderia estar julgando, eu podia estar excluindo o tempo todo. Não existe o certo e o errado. O que existe, a gente classifica o que existe. Ah, isso aqui é muito caro. Quem disse que isso aqui é muito caro? Existe o pobre e o rico. O que pode comprar e o que não pode. Assim como não existe o certo e o errado. Entende? Quando a gente exclui algo, a gente julga algo, a gente não se sente pertencendo àquilo. É preciso se sentir pertencente ao que a gente quer, porque senão a gente não entra em congruência com aquilo que a gente quer. Ah, eu quero ser um profissional de sucesso. Ah, eu sou um músico e eu quero ser um músico de sucesso. Mas se eu entro num ambiente que é o sucesso, que simboliza o sucesso, vamos dizer que esse músico entrou num teatro muito refinado, num lugar cheio de refinamento, mas ele não gostou daquele lugar. Ele excluiu aquele lugar. É porque ele não se sente pertencente àquele mundo. Ele já excluiu aquilo. Ele já julgou, talvez, as pessoas que estavam nesse lugar. Então ele nunca vai chegar nesse lugar, porque ele não se sente pertencente a esse lugar. Certa vez eu fiz uma viagem para o Canadá e tinha um castelo que se chamava Chateau Laurier. Nesse chateau era um café de tarde muito refinado. Então eu fui levada pelo meu namorado para ter essa experiência neste chateau. E quando eu entrei lá, eu me senti completamente à vontade, mas eu não era como aquelas pessoas. Mas eu me sentia que eu era. Eu me sentia pertencente a todo aquele refinamento. Eu me sentia alegre, eu me sentia feliz, eu me sentia maravilhada. Eu estava vibrando aquela energia, eu estava amando tudo aquilo. Eu não estava julgando as pessoas por terem algo que eu não tenho ainda. Eu não estava achando que aquilo era ruim. Não, eu estava inebriada por aquilo. Você entende? A gente tem que cuidar tudo aquilo que a gente julga e exclui. E eu tô falando aqui, eu tô dando vários exemplos para que você possa entender de várias formas. Se eu quero um marido, mas eu excluo dentro do meu dia a dia a possibilidade de ter esse homem, ele nunca vai vir. Eu tenho que mostrar para o universo que existe um espaço para que ele possa pertencer. E isso a gente vai se dando conta das nossas atitudes, daquilo que a gente faz no dia a dia. A gente vai criando estes espaços para as coisas pertencerem e a gente vai se sentindo então pertencente. O universo só diz sim. Então, se eu me sinto pertencendo a algo, o universo vai dizer sim àquilo que eu me sinto pertencente. Se eu me sinto, já ouvi muita gente dizendo, eu quero dinheiro, tá, mas aí a pessoa está numa condição de pobreza, lá num bairro todo ferrado, digamos assim, né? Não condiz com aquilo que ela quer. Mas ela se sente feliz ali, ela se sente bem ali, ela se sente pertencente ali. E isso tá tudo bem. Se ela quer permanecer ali, ela é feliz ali, tá tudo bem para ela, não tem nada de errado nisso. Agora, se ela quer ser rica, se ela quer ter dinheiro, se ela quer ter uma outra posição, isso tá o oposto daquilo. Então, essa pessoa vai se sentir feliz morando nesse bairro? Então, ela nunca vai sair desse bairro.
Não é que essa pessoa tem que se sentir infeliz ali. Não é isso. Mas ela vai ter que sair desse bairro, ir para outros bairros e fazer o exercício de se sentir pertencente ao outro lugar. Ela vai ter que entrar num shopping, por exemplo, que não é o mesmo, não pertence àquele ambiente, e vivenciar uma outra realidade. Ela pode estar fingindo, não tem problema nenhum. Para o universo, não, ele não sabe, o universo não sabe se aquilo que você está sentindo é uma experiência real ou imaginária. O universo não sabe o que está acontecendo, se é real ou se não é. O universo está medindo você pela frequência, por essa sensação que você tem de se sentir parte ou não. Então eu vou dar um exemplo da minha vida para você poder entender. Quando eu era bem jovem, eu odiava o bairro que eu vivia. Eu sentia que naquele lugar eu não ia crescer. Eu sentia que naquele lugar eu amava as pessoas que estavam ali, porque a gente tem que ter amor por tudo e gratidão. Eu era grata, mas eu não queria ficar ali. Tá errado? Não, não tá errado. Eu sentia que ali eu não ia crescer, eu não ia evoluir, entende? Aquilo é como se aquilo não fosse me dar mais nada. Então eu comecei a projetar aquilo que eu queria. E aí tem todo um processo que eu comecei com Reiki, enfim, eu conto em algum vídeo aqui a minha história com Reiki, mas aí eu comecei, e aí logo, quando eu consegui realmente entender dentro de mim, porque enquanto eu só estava com raiva, eu só estava braba porque eu morava naquele lugar, não ia resolver, entende? Eu estava furiosa, eu estava braba. Por que eu tenho que morar aqui? Por que eu tenho que estar nesse lugar? Por que disso? Que coisa, que droga, entendeu? E eu estava mandando pro universo mais disso. Quanto mais eu rejeitava aquele bairro, quanto mais eu excluía aquele bairro, quanto mais eu dizia que eu não queria ficar ali, mais disso eu tinha. Eu só consegui sair disso quando eu entendi que eu precisava pertencer a outro lugar, me sentir pertencente às coisas que eu queria. Não adiantava só estar na revolta. Não adiantava só estar na revolta, porque o universo estava me lendo. Não existe o outro, só existe eu e o meu campo. O que eu emano volta para mim. O que eu emanava do bairro voltava mais para mim. E eu não conseguia sair do bairro. Eu estava presa ali. Então não adiantava eu ficar lendo o livro do Joseph Murphy, como eu fazia. Porque eu lia o livro, eu pensava positivo, mas eu odiava o bairro. Entende o que eu quero dizer? Aí quando eu consegui, através das meditações de Reiki, eu consegui sair, consegui realizar algumas coisas na minha vida, que foi a troca do emprego, me matricular na faculdade, que eu não tinha grana para pagar. Mas quando eu meditei, eu consegui. Só que daí eu comecei a viver uma nova realidade. Eu comecei a sentir o que é estar numa faculdade. Eu comecei a sentir, nossa, que gostoso, eu estou estudando. Olha só, eu comecei a entrar numa nova realidade. Eu deixei o bairro de lado e a revolta que eu tinha dele, e eu entrei numa realidade diferente. Agora a realidade de uma universidade, agora a realidade de um novo emprego que eu consegui cocriar através do Reiki. E aí agora uma realidade maior. Aí finalmente, rapidamente eu consegui mudar de bairro. E o outro bairro era um bairro dos meus sonhos para aquela época. Para aquela época, aquele bairro que eu fui, que era o centro da cidade, onde tudo acontecia, onde as pessoas que eram mais bem-sucedidas viviam, entende? Era um salto quântico para mim. E aí eu consegui viver mais daquilo. E aí eu fui vivendo, e eu fui entendendo que quanto mais eu vivo aquilo, mais eu consigo subir um pouquinho mais. E um pouco mais. Porque as coisas não estão vindo para mim se eu não estou preparada para isso. Se eu não estou preparada para ser uma milionária, eu não vou conseguir ser uma milionária. Há uma escala de progresso, há uma escala de preparação. Por quê? Porque eu preciso me sentir pertencente e merecedor daquilo. Enquanto eu não me sinto, eu não consigo. Então eu tenho que ir vivenciando cada vez mais um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. É claro que tem pessoas que podem dar um salto quântico muito mais rápido do que outras. Mas tudo tem a ver com isso que eu estou falando aqui. Espero que tenha ficado bem claro.
Beijos de luz e até o próximo vídeo.